Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nossa convidada de hoje é a senhora Etelvina Norma Garcia, natural de Manaus, 71 anos, jornalista e escritora. Etelvina, muito obrigado. Primeiro por ser a primeira mulher dessa sequência de programas que é o Viva Memória. Etelvina, é obrigatório começar com as primeiras lembranças, aonde morava, o que fazia, primeira escola, onde estudou, primeira professora. Então eu deixo livre para você falar das suas reminiscências. Eu sou da Rua 24 de Maio, no centro de Manaus. Eu vivi a minha infância na Vila Baipendi, em frente à Padaria Mimi, em frente à escola da Dona Diana de Macedo Pinheiro, que foi a minha primeira professora, e vivi a minha adolescência e parte da minha juventude na 24 de Maio, 542, entre Rua Feliz Lembrança, hoje Costa Azevedo, e 13 de Maio, hoje Getúlio Vargas. Né? Minha primeira escola, como eu já falei, foi o Instituto São Geraldo, a escola da Dona Diana de Macedo Pinheiro, mãe do padre Donato Pinheiro, mãe do doutor Geraldo Pinheiro, uma figura fantástica da história que precisa realmente, precisa ser estudada, precisa ser valorizada. Né? De Dona Iracema, de Dona Araci, né? E de Dona Amazonina. A escola da Dona Diana foi aquela escola primária simples, dirigida por uma mulher que falava francês com a mesma fluência com que falava português. Né? Havia palmatória, eu nunca dei as minhas mãos à palmatória, porque sempre tive medo dela. Eu estudava até mais com medo da palmatória, entende, do que pela vontade de aprender. Né? Pois bem, mas era aquela escola muito séria. Nós não tínhamos o direito de errar. Com 7 anos de idade, nós fazíamos ditado e não podíamos errar no ditado. Imagina se você troca um C por um S ou por 2 S's, né? Enfim. Então, como eu dizia, a minha escola primária foi a escola da Dona Diana. A minha infância foi passada na Rua 24 de Maio, perto da residência do consulado americano, da residência dos funcionários do consulado americano. Essa residência ficava na Rua 24 de Maio, 415, que havia pertencido ao doutor Araújo Lima, prefeito de Manaus, ex-prefeito de Manaus, já naquele momento, né? Depois, casa do doutor Benjamin Ferreira, pai da Maria Amália Ferreira, aquela Miss Amazonas que ficou na história, né? Na história da cidade, né? Pois bem, e na verdade, atualmente é a Livraria Nacional, sede da Livraria Nacional, 24 de Maio, 415. Pois bem, nas vizinhanças da minha casa, além da residência do consulado americano, ficava o Jornal, ficava o Diário da Tarde, que aliás eram os dois da mesma empresa, né? Ficava o Jornal do Comércio, ficava a Rádio Baré. Né? Então a minha infância foi povoada por algumas coisas, pelo universo jornalístico. Né? Eu era vizinha do seu João Liberal, que foi professor da Escola Técnica, era presidente do Nacional, ele era esportista, ele era jornalista, ele era gráfico, ele era uma figura fantástica. Né? A residência do professor João Liberal era frequentada por Nunes Pereira, Américo Antoni, o nosso querido Herculano Castro e Costa, enfim, era aquele ambiente realmente cultural. Pela sirene do jornal, a cidade sabia de todas as coisas importantes que estavam acontecendo naquele momento. Né? Então, terminou a guerra. Então, a sirene do jornal, né, anunciava, corria todo mundo para a frente do jornal. Lá havia uma lousa onde estava escrito Agis, né, a matéria que seria realmente a manchete, né, daquela edição do Diário da Tarde ou da edição do O Jornal na manhã seguinte. Né? Pois bem, onde ao lado da Confeitaria Avenida, aquela confeitaria de que as pessoas mais antigas falam com Todos os meus muita entrevistados saudade. citaram. Impossível esquecer o sabor, né, das empadinhas da Confeitaria Avenida, né, daquele Guaraná, né, o xarope de Guaraná com aquela água gaseificada, né, dos pastéis de Santa Clara, enfim, da convivência mesmo. Eu conheci a Dalva de Oliveira na Confeitaria Avenida. Eu estava com a minha irmã fazendo lanche às 5 horas da tarde, quando a Dalva de Oliveira, que havia chegado
poucas horas antes, né? Pelo Lloyd Aéreo, para fazer um show junto, isso foi em 1949, junto com o Trio de Ouro. Naquela época ela compunha o Trio de Ouro, juntamente com o Erivelto Martins e o Nilo Chagas, né? Então a Dalva de Oliveira atravessava a avenida, porque estava na sede da Rádio Baré, que ficava nos altos do Jornal do Comércio, onde hoje é uma agência do Banco Real, né, na Avenida Eduardo Ribeiro, entre Saldanha Marinho e 24 de Maio. Então lá veio a Dalva de Oliveira, parecia uma pessoa comum, que para nós a Dalva de Oliveira era um ídolo do rádio, né? Aliás, o rádio na década de 40 em Manaus foi fantástico, e também no começo da década de 50, né? Vejamos, o rádio amazonense data de 1937. No dia 7 de setembro de 1937, na Avenida 7 de Setembro, não sei exatamente o número, mas um palacete que fica ainda do lado esquerdo de quem vai do sentido centro-bairro, né? Entre a rua Jonatas Pedrosa e a Visconde de Porto Alegre, palacete de propriedade do senhor Lizardo Rodrigues, um espanhol que era apaixonado por comunicações e por telecomunicações. Então ele criou a Rádio Baré, que aliás não criou a Rádio Baré, ele criou a Voz da Baricéia, estação PRF6. E a Voz da Baricéia, então, durante o... Quer dizer, ela nasceu no dia 7 de setembro de 37, e logo depois, 2 meses e 3 dias depois, ou seja, no dia 10 de novembro daquele mesmo ano, né, Estado Novo. O Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. Pois bem, então durante o Estado Novo, mais precisamente no ano de 1941, a Voz da Baricéia foi encampada pelo DIP, o famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas, né? Pois bem, então foi incorporado ao Estado, com o patrimônio do Estado, e um belo dia chegou aqui o senhor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o famoso Chateaubriand, né? E fez a compra ao governo do Estado da antiga Voz da Baricéia. Não sei se pagou. Né? Eu fui jornalista no Rio de Janeiro, fui editora de educação dos Diários Associados no Rio de Janeiro, do O Jornal e do Jornal do Comércio, né? E o Jornal do Comércio, que ainda hoje vive, graças a Deus, é o jornal mais antigo da América Latina em termos de circulação permanente, né? Em termos de mais antigo do que ele é o Diário de Pernambuco, mas já esteve fechado por algum tempo. Pois bem, então sempre circulou aquela história de que ele comprou o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro da viúva do Santiago Dantas e esqueceu de pagar, né? Eu não sei se aqui ele pagou. O certo é que ele transformou a Voz da Baricéia na Rádio Baré, estação PRF6, emissora dos diários e rádios associados, operando na frequência de 4.895 quilociclos, ondas intermediárias de 61 metros, ponto 28. Era assim que o Alfredo Fernandes, que foi um teatrólogo fantástico, precisa também ser estudado e valorizado, né? Colocava no ar às 5 horas da tarde, toda santa tarde, a Rádio Baré de volta, porque havia um intervalo entre 2 e 5 horas da tarde. Às 2 horas, a Rádio Baré saía do ar, ia tirar a sesta e voltava às 5 horas da tarde. Pois bem, então o Chateaubriand instalou a Rádio Baré, que ele trocou o nome de Voz da Baricéia para a Rádio Baré, era um hábito dele. Em todos os lugares do Brasil, por onde ele passava e adquiria emissoras, ele então colocava a marca dele e sempre com uma tribo indígena que tivesse relação com aquele local, né? No Maranhão, a Rádio Timbiras, em Manaus, a Rádio Baré e assim por diante, e instalou-a no edifício da Associação Comercial, que era o edifício mais moderno da cidade, tinha até elevador, né? Projetado pelo Aloysio Araújo, filho do comendador do comendador J.G. Araújo, irmão do comendador Agesilau, pai do Dr. Jaime Araújo e tio da nossa querida Norma Araújo, a Manazinha, né? Pois bem, então, veio para Manaus para dirigir o Jornal do Comércio o senhor João Calmon, que não ficou, veio só para o primeiro momento, né? Logo depois veio o senhor Lourival Marques, que eu tive o prazer de conhecer quando trabalhava no Rio, porque, como eu disse, eu era editora de educação do O Jornal e do Jornal do Comércio, e ele era o diretor da Rádio Tamoio, não é? Então, o senhor Lourival Marques também pouco tempo ficou em Manaus. E logo Assis Chateaubriand mandou para cá, ao amanhecer do ano de 1943, porque na passagem do ano foi que chegou a Manaus, o Josué Cláudio de Souza, pai do Josué e da Fezinha, né? E o Josué, então, foi diretor da Rádio Baré e do Jornal do Comércio e elegeu-se deputado estadual nas eleições de 19 de janeiro de 1947,
foi o deputado estadual mais votado da legenda da UDN. A bancada da UDN era uma bancada fantástica em termos de qualidade intelectual. Pois bem, com Abdul Sayol de Sapeixoto, Adelson Andrade de Menezes e outros que não me ocorrem agora. Pois bem, e logo depois criou a sua própria emissora, a Rádio Difusora, que ele inaugurou no dia 24 de novembro do ano de 1948, nos seus estúdios, na rua Joaquim Sarmento, número 100, com a apresentação do cantor das multidões, o Orlando Silva, que era o grande ídolo do rádio brasileiro, cantando 3 músicas que eram os grandes sucessos da época. E eu ouvi aqui, ao pé do rádio, não é? Todo o show do Orlando Silva. Né? Ele cantou 3 músicas que foram Lábios que eu beijei, Jornal de Ontem e Carinhoso. Né? Pois bem, então o rádio foi importantíssimo na vida da cidade. Né? Toda santa semana nós tínhamos aqui grandes sucessos do rádio brasileiro, considerando-se principalmente a Rádio Nacional e a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Porque a Rádio Nacional, como se sabe, pertencia ao governo, mas a Rádio Tupi, essa pertencia aos diários associados. Né? Então, para a Rádio Baré vinham principalmente aqueles grandes nomes que eram ligados à Rádio Tupi. Né? Então, aqui estiveram, como eu acabei de falar, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Vicente Celestino, Trio de Ouro, Lourdinha Bittencourt, já mais recentemente, já nos anos 50, Ângela Maria e outros mais. Né? Pois bem, então, só para completar o que você me perguntava, como foi a minha infância, quais eram os momentos mais marcantes daquela época, né? Eu devo dizer a você que eu lembro muito bem, embora fosse muito pequena, eu lembro muito bem da guerra em Manaus. Dificuldades econômicas, abastecimento, blackout, sim, como é que era então, essa veja vida? Bem, a guerra em Manaus foi uma coisa fantástica. Primeiro, porque para nós crianças, né, nós nos divertíamos com os exercícios de blackout. Chegava a determinado momento, né? Então que vinha a sirene, vinha o sinal, então todas as famílias cuidavam de desligar, né, todas as luzes da casa. Né? E esses exercícios de blackout eram feitos para prevenir possíveis ataques dos alemães a Manaus. Né? Esse foi o lado, o lado cômico da história, vamos dizer assim. Mas houve momentos que foram terríveis. Né? Houve momentos que foram terríveis, como, por exemplo, nós vimos pessoas amigas, familiares nossos, padecerem com a guerra. Os imigrantes? Não apenas os imigrantes, também os imigrantes. Os italianos, por exemplo, e os alemães. Né? Pergunte ao Dieter Lindenberg as lembranças que ele tem do momento do nascimento, quer dizer, as lembranças que lhe foram passadas relativas ao seu nascimento. Né? Quando a casa do seu pai, que era o senhor Lindenberg, o senhor foi inclusive contador do banco contador do Grupo Sabá por muitos anos, uma pessoa altamente respeitada, altamente conceituada, um profissional seríssimo, um cidadão de primeira linha. Destruíram, né? Tudo, né? Teve a sua casa inteiramente destruída. Né? O senhor Aristófano Antoni, o nosso querido jornalista Aristófano Antoni, é bisneto de Henrique Antoni, né? É neto de Luiz Antoni, é filho de Leandro Antoni, casado com Dona Edail Cordeiro Antoni, que, por sua vez, filha de Pedro Henriques Cordeiro Júnior, que foi membro da Junta Governativa de 1930, né, junto com o Pereirinha e o Dr. José Alves de Souza Brasil. Pois bem, e pai de Leandro Antoni, de Ruth Antoni, que é mãe da Flávia, superintendente da Suframa hoje, mãe de Maria Eneida Antoni, né, que é mãe de Cíntia, Lana Borborema, Sérgio, etc., né? Mãe do Flávio Antoni, Flávio Cordeiro Antoni, procurador do Estado aposentado, né? Mãe da nossa querida Ana Rita Antoni, mãe da queridíssima Ruth, eu já falei, né? Mas a Lourdes Antoni, que é uma figura fantástica, né? Mãe da Maria Luísa Antoni, que foi casada com o senador Raimundo Parente, os dois já são falecidos. Maria Eneida, minha querida Maria Eneida, também já é falecida. O Zé Rogério Antoni também já é falecido. Pois bem, o senhor Aristófano Antoni foi um dos homens, um dos grandes nomes do jornalismo amazonense. Foi, aliás, o meu primeiro mestre em jornalismo. O que aconteceu com o senhor Aristófano? Ele era dono de um jornal, o Jornal à Tarde, e tinha um contrato com uma agência de notícias alemã, que lhe fornecia notícias. Então, pelo fato de ele ter um contrato com uma agência alemã de notícias, ele ficou 142 dias preso, incomunicável, no quartel da Polícia Militar, acusado de ser germanófilo.
Então, aquelas coisas terríveis, quer dizer, as pessoas não tinham o direito de defesa, né? Então diziam, apontavam, olha, fulano é germanófilo, então ninguém ia apurar, entende? E no final das contas havia violências dessa natureza, né? Mas foi também durante a guerra que o governo brasileiro, Getúlio Vargas, assinou com o presidente dos Estados Unidos, que era o Franklin Delano Roosevelt, àquela altura, assinou os chamados Acordos de Washington. E entre os Acordos de Washington houve o Acordo da Borracha. O Acordo da Borracha existiu com que objetivo? Com o objetivo de beneficiar a sociedade amazônica, fazendo ressuscitar a economia da borracha? Evidentemente que não. Com o objetivo de produzir borracha para atender aos interesses dos Estados Unidos, tá? E contribuir para que eles, com a conta desse produto estratégico, pudessem, para que os aliados, eles não é o caso, aliados porque nós também acabamos fazendo parte no momento em que também o Brasil entrou na guerra, né? Pois bem, então um produto estratégico para que se pudesse vencer a guerra. E foi aí, nesse momento, que Manaus se encheu de americanos. Eu lembro, como eu já disse, eu era vizinha do palacete lá que serviu de residência aos funcionários da Embaixada Americana. E lembro bem que nós, crianças, ficávamos empolgados, porque havia uma senhora, funcionária, que era chamada a Mulher do Cabelo Azul, porque o cabelo dela era pintado de azul numa época em que nós só conhecíamos de cor de cabelo o preto e o castanho, né? E branco quando a gente começava a envelhecer, né? Pois bem, então, durante a guerra nós tivemos a criação do Banco da Borracha, que depois foi Banco de Crédito da Amazônia, BCA, e hoje é o BASA, Banco da Amazônia S.A. Tivemos a criação do CESP e tivemos, então, realmente um aumento da produção da borracha que serviu aos americanos e que acabou fortalecendo o BASA em determinado momento, mas sacrificando um sistema tradicional, que era o sistema das casas aviadoras, que financiavam, por tradição, os seringalhistas. Um show, essa entrevista, a Etelvina todo mundo conhece em Manaus, é uma historiadora, eu tenho uma admiração enorme por ela, todos os livros que eu conheço, que ela já publicou, eu tenho, então ela está dando aqui um show nessa entrevista. A gente já volta daqui 3 minutos para o segundo bloco com Etelvina Norma Garcia. Morada do Sol. De volta com a Etelvina Garcia, nossa entrevistada de hoje. Etelvina, no bloco anterior estávamos falando da curiosidade dos cabelos diferentes dos americanos em Manaus para concluir essa parte da presença internacional na Amazônia. Falamos um pouco da borracha. Para dar continuidade ao seu raciocínio, fiquem à vontade para... Sim, a realidade é a seguinte, veja bem, os americanos estiveram aqui, eles chegaram aqui com a assinatura dos Acordos de Washington, a criação do antigo Banco da Borracha de 1942, os Acordos de Washington foram assinados em 1942. Então, a realidade é que a economia da borracha realmente teve um grande alento naquele momento. Por quê? Porque o Banco da Borracha garantia a compra de todos os estoques de borracha produzidos nos seringais. E os seringalistas tinham essa segurança. Entretanto, como eu disse, aquele sistema tradicional que era garantido, quer dizer, a economia da borracha é uma coisa que não é difícil de se entender. A economia da borracha ela foi toda movimentada pelo capital externo e pelos interesses externos. Isso todo mundo sabe, não é? Pois bem, então, nós tínhamos aqui um sistema que era constituído de quê? Numa ponta ficavam lá o seringueiro, o seringal e o seringalista, né? E na outra ponta ficavam os grandes mercados dos Estados Unidos e da Europa. Muito bem. Nesse intermeio, nós tínhamos então, na ponta de lá, os grandes exportadores, que aqui estavam, inclusive financiados pelo capital, vamos dizer assim, das grandes indústrias processadoras da nossa matéria-prima, né? Então, as grandes casas exportadoras e os bancos internacionais que estavam aqui, as grandes casas seguradoras, as grandes corretoras de câmbio, etc., né? Tudo isso e as grandes empresas que faziam linhas de navegação entre Manaus e a Europa. Aliás, a primeira linha de navegação direta entre Manaus e a Europa
data de 1875, quando Alexandre Paulo de Brito Amorim encampou uma empresa de navegação lá em Liverpool, na Inglaterra, e instituiu a primeira linha direta de navegação entre Manaus e a Europa, né? Pois bem, então a partir daí, nós começamos realmente a enriquecer, isso era a metade dos anos 1870. Por quê? Porque nós passamos a ter navios à porta, nós passamos a ter alfândega, nós passamos a poder cobrar os nossos impostos sobre o nosso trabalho. Pois bem, mas a verdade, tudo isso movimentado por um capital que não era um capital nosso, é um capital que veio de fora, indiscutivelmente, né? E não era mal visto, e era bem-vindo, sem dúvida, porque criou realmente o progresso dessa cidade, construiu esta cidade, sem dúvida, à custa do nosso trabalho também. Pois bem, então, as grandes casas aviadoras se fizeram de que forma? Elas elas transportavam todos os materiais de consumo, os gêneros de primeira necessidade ou não, porque juntamente com a chita, juntamente com a alpercata, como se dizia na época, não é? Então, e com o tecido de riscado que servia para fazer o uniforme, que era quase que um uniforme do seringueiro, também ia o champanhe, o caviar, né, que o seringueiro era obrigado a consumir, porque afinal de contas, quanto mais ele consumia, mais ele devia. E quanto mais alto o valor do produto que ele consumia, mais alto era o seu débito. Pois bem, mas a verdade é que, tirante isto, temos que considerar que esse sistema conseguiu realmente, vamos dizer assim, esse processo conseguiu realmente formar um sistema de abastecimento para os seringais. Quando chegaram os americanos, que o Banco da Amazônia passou a ter este monopólio, então as grandes casas aviadoras ficaram fora do processo. Chegou-se ao ponto de observar a falência da maior de todas elas, que era a Casa Bellevue, que era uma empresa tão importante que tinha não sei quantos navios a vapor, fazendo linhas entre Manaus e os seringais, etc. E, além disso, tinha o seu escritório instalado naquele magnífico edifício dos Correios, que havia sido construído por alguns dos seus sócios, a empresa Marius e Levy, né? Pois bem, quando o Banco da Amazônia, quando a guerra acabou, que os americanos voltaram a comprar a borracha dos seringais asiáticos, porque se sabe que os acordos de Washington foram firmados em função de os seringais dos ingleses haverem sido invadidos pelos japoneses. Pois bem, então o que aconteceu? O banco de crédito da borracha começou a pedir socorro, porque ele deixou de receber o alimento dos americanos. E então começaram vamos dizer assim, a se acumular os grandes estoques de borracha no banco. O banco começou a dever aos seringalistas, né? E nessa altura do jogo, alguns empresários amazonenses sentiram que era hora de dar uma virada nesse jogo, né? Entre eles estavam Isaac Sabá, Isaac Benzecri e outros mais, né? Que resolveram começar a investir em segmentos, a diversificar os seus investimentos, né? Começaram a surgir, por exemplo, as empresas de beneficiamento de castanha, inclusive automatizando o processo de descascamento, né? Enfim. Aí começaram a surgir, vamos dizer assim, em paralelo à derrocada da borracha, que já parecia irreversível, e realmente foi uma questão de tempo, foi uma questão de poucos anos mais, né? Nós começamos a ter um revigoramento da economia, da atividade econômica, né? Por conta dessa diversificação, por conta da visão de determinados empresários que resolveram realmente dar uma reviravolta na história, né? E buscar outros nichos de mercado, inclusive no ramo exportador, para que você pudesse exportar borracha, para que você pudesse exportar castanha, você precisava entregar um produto de qualidade, senão o mercado recusaria, né? Pois bem, então é nesse momento que Manaus passa a viver com os seus próprios recursos. E passando a viver com os seus próprios recursos, nós tivemos aqui empreendimentos que realmente foram verdadeiras alavancas dessa virada, dessa guinada que Manaus conseguiu dar. Não foi a primeira, foi a segunda. Porque a primeira aconteceu um pouco lá atrás, quando realmente a borracha quebrou, né?
e nós conseguimos andar com as nossas próprias pernas devido ao efeito multiplicador gerado pela Universidade Livre de Manaus, que durou pouco tempo. Ela foi criada em 1909 e foi extinta em 1926. Mas o efeito multiplicador que ela gerou, inclusive através das suas unidades que passaram a ser autônomas e que sobreviveram enquanto puderam, por exemplo, a Faculdade de Direito, no final das contas, conseguiu chegar até a criação da nova universidade em 1962. Né? Pois bem, mas então, apenas para concluir essa linha de pensamento, eu quero lhe dizer que foi nesse momento que você entrevistou o doutor Mário Guerreiro aqui, eu vi e assisti um dos seus primeiros programas, aquela figura fantástica, né? Seu Mário Guerreiro, um empreendedor de qualidade. Então, nós tivemos ali, seu Mário Guerreiro é testemunha disso, vivenciou, ele é personagem da história. Né? Então, tivemos o Hotel Amazonas. Manaus não tinha um hotel de qualidade. O Hotel Amazonas passou a frequentar as páginas, né, das grandes revistas internacionais e os gringos ficavam encantados. Com aqueles anúncios que tinham uma Vitória Régia. O Hotel Amazonas em cima de uma Vitória Régia, né? Pois bem, então um hotel de primeira linha em Manaus, né? O turismo começando a se revigorar, a cidade com seu patrimônio arquitetônico e urbanístico, ainda com o sinete, com a marca da borracha, mantido na sua integralidade. Tá? E aí começaram a surgir, como ele disse, indústrias. O JG tinha uma indústria de beneficiamento de borracha ali na ilha do Caxangá, mais ou menos em frente ao início da Rua Duque de Caxias. Hoje em dia, essa ilha está agregada ao continente com o aterramento da Manaus Moderna, né? E ali funciona hoje um supermercado. Parte da edificação foi mantida, apenas o andar superior com as mansardas, etc., sofreu alterações. Né? Pois bem, e tivemos para coroar tudo isso a criação da Companhia de Petróleo da Amazônia. Então, tínhamos empresas de juta, indústrias de juta, a maior delas foi a Brasil Juta, mas tivemos a Fiteju, tivemos o seu Razak, tivemos o seu Valdemiro Lustosa trabalhando nesse segmento. Né? E quando nós inauguramos em Manaus a refinaria de petróleo da Copan, o que aconteceu no dia 4 de janeiro de 1957, não obstante estivesse a refinaria já em funcionamento em 1956, toda a economia da Amazônia sofreu um impacto altamente positivo. Né? Foi o primeiro grande empreendimento industrial de toda a Amazônia, foi a refinaria de petróleo. E isso aconteceu quando? Isso começou a acontecer quando o senhor Isaac Sabaia obteve a licença para construir uma refinaria de petróleo. Porque, veja bem, naquele momento da campanha O Petróleo é Nosso, que foi uma das grandes campanhas que povoaram a minha infância, tá? Então, veja bem, o Brasil inteiro queria que o petróleo, como dizia a campanha, o petróleo é nosso, né? Queria que o petróleo fosse de fato nosso e queria que fosse estatizado, não queria nem permitir a participação de empresários nacionais no petróleo. Né? O Monteiro Lobato lutou desesperadamente contra esse ponto de vista, bem antes da campanha O Petróleo é Nosso. A campanha já é de outro momento, já a partir do final dos anos 40. Pois bem, então, a realidade é que a refinaria do seu Isaac foi uma das 6 refinarias que o Conselho Nacional de Petróleo autorizou que fossem implantadas com capital exclusivamente, inteiramente nacional, né? Antes da criação da Petrobras e antes da criação do monopólio estatal do petróleo. Né? Então, só havia 6 refinarias particulares no Brasil. Uma delas era a refinaria de petróleo de Manaus, produzindo cerca de 5 mil, quer dizer, com capacidade para produzir 5 mil, para beneficiar, para refinar 5 mil barris diários de petróleo, abastecendo de petróleo e seus derivados todo o mercado da região norte, chegando até a região nordeste, até Fortaleza. Né? Então, naquele momento, por exemplo, você vê que a própria cultura, entende, começou também a desatar os seus nós, né? A quebrar seus paradigmas. Tivemos em 1954 a criação do Clube da Madrugada. Então, você vê que essa geração dos anos 50, que é a minha geração, né? Foi uma geração muito rica do ponto de vista cultural. Nós tivemos, por exemplo, uma poeta da estirpe da Astrid Garcia Cabral,
que inclusive esteve em Manaus a semana passada, aliás, esteve no interior, foi até Maués, esteve em Manaus, lançou mais um dos seus belíssimos livros, né? Então, a Astrid era uma espécie de musa do Clube da Madrugada, né? Naquela geração de intelectuais, você tem figuras fantásticas, como Erasmo Linhares, que já é falecido. Sim, foi meu professor. Foi teu professor, foi uma das alavancas da Rádio Rio Mar. Trabalhei com ele na Rádio Rio Mar, eu fazia o programa Universidade do Ar, isso era 1957. Naquele momento, ele e o jornalista Manuel José Antunes, o MJ Antunes, instituíram na Rádio Rio Mar a primeira redação de jornal dentro de uma emissora de rádio, né? Eu fiz parte dessa redação, juntamente com Delfim Manuel de Souza Filho, juntamente com o Denis Menezes, que depois foi para o Rio de Janeiro, se tornou ele já era do setor esportivo, né? Pois bem, mas então, como eu dizia, foi uma geração muito rica, por quê? Porque nós procurávamos, era uma geração que saía em busca do conhecimento, né? Ora, então nós fazíamos jornais em todos os grêmios estudantis. Manaus era uma cidade que lia 6 jornais diários, eram 3 matutinos e 3 vespertinos, né? E você foi também de uma entidade estudantil, né? Não, eu fui de entidade estudantil. Veja bem, na verdade, eu fui presidente do Grêmio Marciano Armon, do Instituto de Educação. Antes de ser presidente do Grêmio Marciano Armon, eu fui secretária de Arte e Cultura e secretária de Serviços Sociais desse mesmo Grêmio, né? Então, eu tinha menos de 15 anos quando criei o curso de admissão Zulmira Bittencourt, ocupando toda a ala direita do prédio do Instituto de Educação, do andar térreo, né? Toda a ala direita não, a ala direita que vem daqui até o final do prédio, do portão até o final da fachada, né? Eram 6 salas, né? Então ali eu estava prestes a completar 15 anos de idade, eu era diretora do curso de admissão e era professora de História do curso de admissão. Professor de português era o nosso querido João Bosco Pantoja Evangelista, que hoje é nome de biblioteca. Isso. Aliás, nada mais ajustado, né, a homenagear o João Bosco do que dar o nome dele a uma biblioteca, porque ele nasceu e viveu entre os livros, né? Professor de matemática era o nosso querido Lulu, o Luiz Felipe Cordeiro de Versosa. Professor de geografia era o Antônio Augusto Gurgel do Amaral. Eu era a professora de História, professora de Ciências era a Dalgisa Eduardes, né? Pois bem, nós fazíamos naquele momento os jornais do Instituto de Educação, depois eu fui vice-presidente também da UESA, a União dos Estudantes, fazíamos o jornal O Elo da UESA, né? Pois bem, houve um determinado momento em que eu senti que eu sabia fazer jornal. E como desde muito criança eu botei na cabeça que o meu caminho era o jornalismo, né? Um determinado dia eu criei coragem, subi a Henrique Martins, cheguei ali no canto da rua Lobo da Almada e fui fazer uma visita ao seu Aristófano Antunes, de quem eu já falei nesse programa, né? E pedi um estágio ao seu Aristófano. Eu já tinha quase 17 anos. Tinha alguma mulher na né? redação? Nenhuma, né? Então, o seu Aristófano tomou coragem e me aceitou. Não sem antes... Um desafio, né? Um desafio, não sem antes de fazer um grande teste. Mandou que eu sentasse à máquina de escrever e escrevesse um editorial, né? Aliás, ele era fantástico. Ele tinha um texto maravilhoso. Ele fazia os sueltos, era como se chamavam os editoriais à época, né? Os sueltos do seu Aristófano tinham sempre 3 blocos de assuntos, né? Todos 3 com a mesma quantidade de linhas. Aquilo foi uma... Agora, veja bem, ele colocava aquele papel à máquina com o seu cigarrinho aqui, escrevia aquele texto limpo, com uma facilidade. Na ordem direta, com uma facilidade. Agora, dirigia aquele seu jornal, entende? Com orgulho de ser um jornal que não dependia de ninguém. Tanto que o jornal dele nunca cresceu, e tanto que o jornal dele se acabou, porque nunca fez concessões, né? Agora, e outra coisa, eu aprendi logo de saída com o seu Aristófano o que é fazer jornalismo. Primeiro, ter o máximo respeito ao leitor e às fontes. Esmero no trato com a notícia, esmero no trato com o idioma pátrio, né? Textos corretos, limpos, na ordem direta, né? Quer dizer, e o texto independente, né? Naquela linha de informar e mais, apurar a notícia até onde ela pudesse ser apurada, de maneira que você tivesse a máxima segurança na hora de levar a informação ao cliente e sempre ouvindo os 2 lados, né? Então, era dessa maneira que se tratava a imprensa naquele momento
que foi um momento de início, vamos dizer assim, da minha atividade profissional. Logo depois eu me encontrei, quando eu visitava o doutor André Araújo, com um grupo de estudantes da UESP, a União dos Estudantes Secundaristas do Estado do Pará, visitava o doutor André Araújo, lá eu conheci um senhor, ainda meio magro, né? Me disse, escuta, tu és a Teovina que trabalha com Aristófanes? Eu digo, sou. Porque tu me conhece? Claro que eu conheço, o senhor Humberto Calderaro, o dono da crítica, e me convidou para trabalhar com ele, e eu fui a primeira jornalista, quer dizer, a primeira mulher a compor um quadro, o quadro da própria crítica. Primeiro no Jornal à Tarde, e depois no Jornal A Crítica com o senhor Aristófanes. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa com a entrevistada de hoje, Etelvina Norma Garcia. Anos. De volta com Etelvina Garcia na nossa 6ª edição. Etelvina, vamos pegar um outro lado do glamour de Manaus da década de 50 e 60. Como é que era essa atividade social, os clubes, os concursos de Miss? Como é que essa é a Manaus? Eu tinha 7 anos de idade quando a Maria Amália Ferreira foi candidata a Miss Amazonas. O concurso de bonita Miss, mesmo? Muito bonita. Ela, vamos dizer assim, aquele concurso do qual a Maria Amália participou e liderou, a Maria Amália liderou o concurso indiscutivelmente, né? Havia um poeta amazonense, um intelectual amazonense, meu amigo querido, chamado Almino Monteiro Álvares Afonso. O Almino era, vamos dizer assim, uma espécie de propagandista oficial. Oficial não, por conta própria, porque a Maria Amália nunca tomou conhecimento disso. Quer dizer, não tomou conhecimento, não, nunca solicitou que ele tomasse essa posição, né? Ele era uma espécie de propagandista da Maria Amália. E a segunda mais votada, e eu quero dizer por quê, que era a Ieda Zaldoando, ela tinha, vamos dizer, como seu propagandista, um outro poeta fantástico que se chamava Paulo Monteiro de Lima, e que morreu muito cedo, morreu tuberculoso ainda na década de 1940. Né? Então, esses dois poetas ficavam fazendo poemas, publicando na imprensa, fazendo discursos em prol da Maria Amália. A Maria Amália, quando foi coroada rainha, ou melhor, Miss Amazonas, 1948, no dia 8 de janeiro do ano de 1949, foi eleita em 48 e coroada em 49, foi saudada no Teatro Amazonas, porque lá que se realizou a festa da coroação, eu tinha 8 anos e estava presente, né? Ele foi saudada pelo Almino, né? Que era o representante da mocidade amazonense, era ginasiano à época. Né? Pois bem, então eu disse eleita por quê? Pelo voto direto. No O Jornal, todo santo dia, saía no canto direito, inferior direito da capa, um cupom para ser recortado. E... Voto em... Aí você escrevia o nome da sua candidata, Maria Amália Ferreira, que era a candidata da maioria, né? E esses votos eram depositados numa urna lá na porta do O Jornal. E o que havia de gente? As edições do jornal tinha torcidas, né? Tinha torcida organizada e as edições do jornal se esgotavam rapidamente. Uma boa maneira de vender jornal, Uma boa maneira. Todo mundo comprava 4, 5, 6, 8, 10 exemplares, quem podia, né? Lógico. Exatamente para recortar, né? E aquele concurso foi um concurso do qual participaram pessoas de grande expressão na sociedade amazonense. Né? Eu falei ainda há pouco na senhora Ruth Antoni Scrobot, filha de Aristófanes Antoni, viúva agora do Dr. Gerson Scrobot, mãe da Flávia. A dona Ruth Antoni era muito jovem na época e foi também candidata a Miss Amazonas. Candidata a Miss Amazonas foi também uma prima da dona Ruth Antoni, não é? Que era filha era Isis Espíndola Antoni, filha do poeta Américo Antoni, Glória Arnaud, outra moça dos altos escalões da sociedade amazonense, enfim. Qual era a Miss mais famosa de Manaus? A Miss mais famosa de Manaus, até aquele momento, foi a Maria Amália. Depois, já num outro momento, porque nós estamos falando na década de 1940. Lá atrás, na transição dos anos 20 e 30, nós tivemos a Edna Frazão Ribeiro, que foi Miss Amazonas, mãe do doutor João Lúcio e do doutor Gil Machado, né, e da doutora Nazaré. Mas bem, depois foi casada com o desembargador João Machado. Né? Então, lá atrás, tivemos Edna Frazão Ribeiro, na década de 40 tivemos a Maria Amália, na década de 50 nós tivemos, em 1955,
Nós tivemos a eleição, aliás, tivemos uma verdadeira batalha travada entre a candidata dos estudantes, que era Maria Auxiliadora Raposo da Câmara, e a candidata do Rio Negro, que era a Anete Stone, minha amiga querida. Aliás, agora eu fui ao Rio assistir o casamento do neto da Anete, né? O Guilherme, que casou agora no dia 20 de maio do ano passado. Do ano passado não, no 20 de maio deste ano, né? Pois bem, então a Anete e a Maria Auxiliadora eram as candidatas preferidas do público, né? O concurso foi realizado no Teatro Amazonas e houve um empate. Agora a sessão era presidida pelo ator Procópio Ferreira. E o Procópio Ferreira, então, deu o voto de Minerva. Deu o voto em favor da Anete e os estudantes se revoltaram. Uma confusão. Passeatas, discursos, protestos, né? Tentativas de cassação do título concedido à Anete, de proclamação da sua candidata. Eis que a Anete viaja para o Rio de Janeiro para disputar o concurso de Miss Brasil e volta de lá como vice-Miss Brasil. A Miss Brasil escolhida foi a Emília Correia Lima, candidata do Ceará, Miss Ceará, né? E as duas princesas, vamos dizer, as duas vice-misses, eram ambas da região norte. A Miss Amazonas, a Anete Stone, e a Miss Pará, que era a Gilda Medeiros. Pois bem, quando a Anete desceu no aeroporto da Ponta Pelada, né, com o galardão de vice-Miss Brasil, aí todo mundo esqueceu a briga anterior, né? E a Auxiliadora ficou de escanteio e todo mundo passou a prestigiar a Anete, né? Mas houve também, isso foi em 1955, em 1956 foi Miss Amazonas a irmã da Fátima Leme, não é? Zeina Ramadã. Ramadã porque Ramadã era o nome da loja da Dona Neuza, a mãe delas, que ficava ali no canto do Quintela, né? Então, elas eram a Leme, mas eram conhecidas como Ramadã. Então, a Fátima Ramadã foi Miss Amazonas, foi uma Miss também muito prestigiada. Em 1957, a Rainha dos Estudantes e depois já tinha conseguido o galardão de Miss Cinelândia, no Rio de Janeiro, nossa colega do Instituto de Educação, a Terezinha Morango, elegeu-se Miss Brasil. E sobre a Morango não há muito o que dizer, porque tudo já foi dito, né? Ela foi realmente a mais importante de todas as misses, de toda a história, né, dos concursos de Miss de Manaus, né? Da mesma forma em que essa questão cultural era levada muito a sério, né? Os professores eram muito competentes e muito exigentes, né? E os alunos também, nós tínhamos uma vida social que era constituída principalmente a vida nos clubes principais da cidade, né? Manaus inteira frequentava os clubes, né? Cada qual, quer dizer, dependendo exatamente, né, do poder aquisitivo de determinados grupos e da localização. Então, os clubes mais importantes da cidade, os da elite de Manaus, da elite econômica, etc., né, eram o Ideal Clube, que você conhece, fica ali no alto da Avenida Eduardo Ribeiro, e o Rio Negro. O Rio Negro antes ficava aqui na Rua Barroso, um prédio que depois, que o Rio Negro saiu de lá, serviu de sede ao Juizado de Menores e depois à União dos Estudantes. E construíram a sede do Rio Negro no local onde antes estivera o cemitério de São José. Essa história também todo mundo sabe, né? Então o Rio Negro mudou para sua sede própria, o chamado Salão dos Espelhos, né? Uma sede projetada pelo maior arquiteto de Manaus, que era o Aloysio Araújo, né? Trabalhou com Alfredo Agache, cursou arquitetura na Suíça, era um homem realmente brilhante. O Aloysio Araújo morreu muito cedo. Pois bem, então além do Rio Negro e do Ideal, né, onde havia aqueles bailes tradicionalíssimos, né, o baile do Chitão do Rio Negro era conhecidíssimo, as festas de carnaval. O grande baile do Rio Negro acontecia na segunda-feira à noite. E esse baile sempre terminava lá na Praça da Polícia, né? Quando a cidade inteira ficava... Quem não entrava nos salões do Rio Negro ficava no sereno. O que era o sereno? Eram os grupos que se organizavam, os vizinhos se juntavam em blocos, né? E iam assistir das calçadas do Rio Negro, né, a entrada
das pessoas fantasiadas e torciam, fulana está mais bonita, ciclana também, Inês Maria Lira, entende? Era quem apresentava sempre fantasias maravilhosas, de muito bom gosto e tudo mais. Mas havia outros clubes, havia o Brancreve, havia o Sheik, que era da colônia sírio-libanesa, o Barés, que também era da colônia sírio-libanesa, né? Então é isso, entende? Manaus, veja bem, o rádio, o jornal, os concursos de Miss, os clubes, né? Eles agitavam toda a vida da cidade, né? O rádio principalmente. Não, como eu disse, não havia semana que não houvesse um grande cartaz do rádio brasileiro. Eu não sei como é que as emissoras conseguiam viabilizar isso. Porque realmente nós tínhamos em Manaus uma vida artística, uma vida de rádio, semelhante à do pessoal do Rio de Janeiro com a Rádio Nacional. Isso me dá um gancho para uma pergunta. Pois não. É polêmico o assunto. Antes da Zona Franca, antes aí de 67, 72, a instalação das primeiras fábricas, muitas pessoas tentam colocar Manaus como se fosse um verdadeiro porto de lenha. Aqui não tinha absolutamente nada. Eu nunca vi disparate maior na minha vida. Eu queria que tu descrevesse isso. Olha, disparate maior do que esse, Durango? Que eu já ouvi algumas maluquices. Disparate maior do que esse, só dizer que Manaus nasceu de costas para o Rio, uma cidade que nasceu debruçada sobre o Rio, nasceu ao redor de um forte, e chamar de Manaus de Manaus. Entende? Disparate maior do que esse, só esses dois. Me descreva sobre isso. Então, ora, veja bem, Porto de Lenha. Como Porto de Lenha, uma cidade que abrigava, como eu acabei de dizer, grandes projetos econômicos, como o da Brasil Juta, como o da refinaria de petróleo de Manaus, o maior projeto industrial até então implantado nesta cidade. Nós tínhamos aqui, criado pelo Dr. Plínio Ramos Coelho, costumam dizer que só existia quando chegou a Zona Franca, só existia uma faculdade que era de Direito. E quem não queria fazer Direito tinha que pegar um avião e ir embora. Não é isso. As coisas não são bem assim. Nós tivemos aqui uma faculdade, a Constituição de 1947 mandou que se criasse uma faculdade de filosofia. Chega o doutor Plínio Ramos Coelho, governador eleito nas eleições de 3 de outubro de 1954 e empossado em 31 de janeiro de 55, disposto realmente a dar uma guinada, entende, na vida econômica deste Estado. Ele resolveu, em vez de criar uma faculdade de filosofia, postergar essa criação e criar uma faculdade de ciências econômicas. Exatamente. Essa faculdade de ciências econômicas, Durango, para que você possa ter uma ideia da importância que ela significou, não apenas para Manaus e para o Amazonas de um modo geral, mas especificamente para a Zona Franca de Manaus, eu devo lhe dizer que economistas do porte de Ronaldo Franco de Sá Bonfim, Edson José Bentes de Farias, Antônio Gladstone Saraiva, Irangadelha, Francisco Ferreira Batista, Wilson Rodrigues da Cruz. Olha, eu vou cometer omissões, sim, lógico, né? Eu estou apenas pensando os nomes de alguns, né? Eu não sei, eu já falei no Osias, eu acho que já, né? Pois bem, então esses economistas... Uma verdadeira elite para a cidade, uma elite. Esses economistas, antes de se criar a Zona Franca, porque quando eu digo criar a Zona Franca, eu estou me referindo à edição do Decreto-Lei 288. Não, porque antes nós tivemos lá atrás a criação da Zona Franca de Manaus pela Lei 3173, que é de 6 de junho de 1957, sancionada pelo presidente Juscelino no dia 12 de junho de 1957 também, e que vigorou durante 10 anos e que não aconteceu nada porque os incentivos, vamos dizer assim, os incentivos dessa lei não tinham força para atrair investidores. Então, eu estou considerando a criação da Zona Franca a partir da reformulação da Lei 3173, a Lei Pereira, e da criação e da assinatura do Decreto-Lei 288, no dia 28 de fevereiro de 1967, pelo senhor general Castelo Branco. Pois bem, então estou considerando aí, antes da assinatura do Decreto-Lei 288, que foi uma coisa bendita que aconteceu para esta cidade, para essa cidade principalmente, o resto não. Pois bem, mas a verdade é que nós já tínhamos criado o CODEAMA, a Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, que era um verdadeiro centro de estudos econômicos sociais, formado por gente dessa categoria que eu acabei de te dizer. E que fizeram um absurdo de fechar. Então, foi no CODEAMA que se elaborou o plano de desenvolvimento, né? O planejamento de governo do Amazonas de 1965 a 1971. Né? Então, um plano de governo denso, bem escrito,
bem escrito, correto, entende? Com uma visão de futuro fantástica e com os pés no chão. Então, quem tem uma elite dessa ordem, não pode falar em Porto de Lenha, porque desconhece, está faltando informação, desconhece a realidade, precisa estudar. Pois bem, então esse é um ponto. Quem tinha uma CODEAMA, quem tinha uma elite de técnicos dessa natureza, quem tinha projetos, quer dizer, indústrias do porte das que eu acabei de falar, inclusive do maior empreendimento econômico de toda a Amazônia, que foi a refinaria de petróleo de Manaus. Mais do que isso, quem tinha uma faculdade de Direito, que era considerada uma das maiores, uma das mais importantes do Brasil. Dr. Francisco Manuel Xavier de Albuquerque saiu daqui, foi ministro do Supremo, acabou presidente do Supremo. Quer mais? Ora, a cidade era uma cidade tão ligada nas suas coisas que, no ano de 1954, quando abriu um concurso para provimento da cátedra de economia política, 2 gigantes se candidataram. De um lado, José Lindoso, que nunca havia saído de Manaus, que vivia mergulhado numa biblioteca do tamanho desse estúdio e que era realmente um homem da mais alta competência acadêmica. E de outro gigante, professor Samuel Benchimol, né? Inclusive que acabava de fazer pós-graduação nos Estados Unidos. A cidade tomou partido. Veja bem, a cidade não tomava partido só nos concursos de Miss. A cidade também tomava partido nos grandes concursos intelectuais, né? E então havia os grupos que torciam pelo José Lindoso, havia os grupos que torciam pelo professor Samuel Benchimol. Imagina na rua Henrique Martins, onde morava a dona Mine com o professor Lindoso aqui, e 3 casas depois a dona Lili Benchimol, que era mãe do professor Benchimol, né? Pois bem, no resultado, o professor Benchimol venceu por uma diferença mínima, porque os dois eram fantásticos, né? Uma diferença mínima de alguns centésimos de pontos, e o professor Benchimol ficou com a cátedra de economia política e vagou e o professor Lindoso foi nomeado livre docente. Vagou a cátedra de Direito Civil e ele, então, foi nomeado catedrático de Direito Civil. No final das contas, foram 2 vencedores, não é? Pois bem, então, Porto de Lenha, quer dizer, Porto de Lenha é uma cidade que tinha uma vida acadêmica que não se pode desprezar, sob qualquer hipótese, além de ter sido uma